que foi o Trump. Gostem ou não de algumas políticas do Trump, o Trump ele é uma figura que ele estava vivendo um reality show dentro de um emprego, de um trabalho mais sério do mundo. Tipo assim, você não transforma um negócio com o peso que você tem num reality show de fanfarra constante, de ficar lacrando, de ficar causando, porque você vai impondo um novo ritmo, uma nova percepção de que é normal ser assim. E não é normal, porque se for assim, vai destruir, vai acabar. Então, o maior problema e o maior desafio que os Estados Unidos têm não vem de fora, vem de dentro. O Império Americano, como vários outros impérios, o Império Romano ruiu de dentro. Não foi uma ameaça externa, não é que surgiu a super China e acabou com eles. Eles começaram a se corromper por dentro. Se a democracia americana fracassar por dentro, aí os Estados Unidos caem. Mas quando você fala por dentro, é meio que, tipo, sei lá, é o espelho do líder. Tipo assim, se o meu presidente, o meu representante faz, então, tipo assim, é normal atacar todo mundo. Isso é um elemento. Outro elemento é, tipo, eu defendo ele, né? Na democracia tem esse negócio meio torcida, que tá errado. Na política, né? Esse elemento de torcida. Então, eu vou defender ele. Não importa que ele tá falando uma asneira completa. Não importa que ele tá incentivando a invadirem o Capitólio e tomar o negócio na força. Como sempre, o Brasil é igualzinho, né? Aqui os gados têm seu político de estimação também. No pior cenário possível, os Estados Unidos pode entrar em guerra civil. Esse é o pior. Esse cenário, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, está na mesa, eu falei, imagina, vocês estão malucos. Hoje esse cenário está na mesa? Tá. Ele existe. É baixa probabilidade, mas ele existe. Ele não estava antes. E na melhor, assim, no menos grave dessa polarização ou desse populismo, é as coisas não funcionarem. Que é um pouco do que está acontecendo já, né? A democracia americana meio paralisada, a discussão da dívida, do teto da dívida, é uma discussão dessas. Os legisladores não conseguem tomar a decisão e resolver e fica meio paralisado, não vai para um lugar nem para o outro. Então não se anda, não resolve os problemas. E você precisa resolver. O outro lado da moeda, né, é que, por ser uma federação, os estados meio que andam sozinhos. Então, os estados têm tomado iniciativas e resolvido coisas por conta própria. Na esfera federal, está tudo paralisado. E esse é o perigo. Eu acho que esse é o maior perigo para os Estados Unidos. Mas aí tem um outro elemento que nós temos que trazer nessa equação, que é, tá bom, e se aparecer realmente um rival de fora muito forte? A China. Talvez isso seja um elemento de unificação. Ele vai ajudar os Estados Unidos. Se a situação com a China escalar e a gente chegar à beira de um conflito, a divisão interna americana vai mudar. A gente já vê isso hoje. O único elemento, o único tema de política interna dos Estados Unidos que você tem união bipartidária dos dois partidos, dos dois lados, é em discussões sobre a China. Que ficaria tipo Entendi. Se tiver dois americanos brigando, você põe um chinês ali mas que eles param de mas brigar na hora. que fica um Mas negócio isso é familiar, normal, né? Tipo assim, você tá brigado com seu pai, mas alguém de fora vem Isso, atacar vocês, aí você fala, vocês opa, se O unem. inimigo une, né? O inimigo em comum. Mas, cara, eu lembro que a gente gravou com o Ray Dalio um vídeo, né? Ah, é Faz verdade. um O Ray tempo. Dalio, ele aninho, acha que a China vai desbancar os Vai Estados desbancar. Unidos. Vai. E aí no livro dele... Eu discordo dele. Sério? Legal. Eu espero que você seja certo. Senão fodeu, né, velho? Realmente, Porra. cara... Ah, não, né, Pô, gente? Cara, quando eu fui para os Sério. Estados Unidos, eu lembro que eu fui quando a gente gravou com o É engraçado que esses caras são, assim, de elite, né? Classe média alta e ricos, assim. Então, é claro que eles não querem mudança, né? Se você for ver o brasileiro normal, trabalhador, pobre, que tá passando fome, eles querem mudança. Então, cara, a China é uma perspectiva de mudança. A gente tem que melhorar o sistema lá, é claro, né? Por isso que a gente tem que trabalhar nisso. Eu trabalho nisso, tenho um livro sobre isso. Mas a gente tem que querer mudança. Não, querem seguir os Estados Unidos. Tu vê que são os caras almofadinha que querem manter essa coisa mesmo, né? Howard Marks. Eu dormi num hotelzinho, cara, no topo de uma montanha, que era perto de onde a gente gravou lá.
chamava Topanga Canyon. Ah, essa história é famosa. A história é famosa da Uber, né? Do bagulho da Uber. Nossa, da mas Uber eu não vou lá. contar esse viés da Tá história. bom. Eu vou contar outra parte. E aí eu lembro que, cara, foi bizarro, porque nada funcionava lá. E foi um lugar sinistro que eu fiquei. Não tinha luz, não tinha nada. Era só o hotelzinho que a gente tava, no topo de uma montanha. Tava E economizando. ferrou, cara. É o time, né? Me mandou pra economizar. Aí eu lembro que no outro dia de manhã, a gente foi tomar café da manhã, e imagina, tipo, um hotelzinho com uns 3 quartos, talvez. E aí, de manhã, a gente tomava café junto, né? E aí a gente foi tomar café e tinha um cara que tinha acabado de voltar da China. Cara, e ele começou a contar da China. Vai Ele começou falar. a falar cada atrocidade. Falou que na China eles perseguiam as Atrocidade. pessoas, que de repente alguém falou mal do governo, aí a pessoa sumia e ficava um tempão. Ah, cadê o Felipe Durante? Cadê o Felipe Durante aí pra contar como é que é na China? Meu Deus, esses caras são... Pô, esses caras são demais, né, cara? Começa com essa história aí. Tão decisão, e com certeza tem uma parte de verdade, com certeza tem outra parte Os do caras devem sensacionalismo. criar uns folclores Uns também. folclores, tipo, pra ter medo da China. lendas, né? Tipo, nunca vai pra China. Só se você for turista, entendeu? Se for morar, já era. E aí, o Ray Dalio, eu lembro que falou um negócio interessante, já que você mencionou a possível guerra civil, tá? Que eu acho que vale mencionar. Ele fala disso. Ele falou como os poderes eles são transferidos, né? Então ele fala que uma nação começa com uma liderança forte, aí ela é inovadora, investe em educação, a cultura fortalece, ela aloca bem os seus recursos, ela é competitiva, ela cresce, ela tem um mercado cada vez mais forte, só que aí ela começa, já que cresceu muito, ela começa a ficar um pouquinho menos produtiva, ela está expandindo ainda, só que aí ela fica menos competitiva, aí começa a ter desigualdade na riqueza, então começa a ter alguns muito ricos, a maioria muito pobre, né? Você tem muito pobre ou muito rico, você não tem o meio termo, se aumentar a dívida, porque você começa a imprimir dinheiro para captar, porque é muito fácil, todo mundo te empresta, você começa a emitir cada vez mais dinheiro, começa a ter inflação, aí começa a ter problema econômico, aí você começa a ter conflitos internos, começa a ter problema com a reserva de valor, é um pouco do que vem acontecendo com os Estados Unidos, a liderança enfraquece, você começa a meter o pau em todo mundo que tá lá, aí tem guerra civil, revolução, vem alguém e pega o seu lugar. Segundo o Ray Dalio, é um pouco o que está acontecendo e viria a China aqui, né? Só antes de você... Não, muito disso está acontecendo, né? Muito disso. Só falta aí a guerra civil. Quase teve, né, com o Trump lá. Você defendeu o ponto da China, que eu quero saber a sua opinião, eu queria que você pegasse um pouco dessa resposta de China, mas que você colocasse um pouco sobre o que está acontecendo hoje em relação a calote, dívida externa, Estados Unidos e tal, e até um pouco do impacto político nisso, para depois entender o que você acha que vai acontecer depois. Tá. Eu acho assim, para a gente olhar se a China vai passar ou não os Estados Unidos, a gente precisa olhar para os detalhes da China. E com certeza os Estados Unidos têm muitos problemas. E não é suficiente para aqueles que são tão anti-americanos a repetição disso. Os Estados Unidos têm muitos problemas. Mas, em termos comparativos, os Estados Unidos ainda está muito à frente. Vamos olhar para a questão do PIB, né? E PIB geral, grande, PIB grande. A China, assim, para ela sair da situação que ela está hoje, que é um país de renda média, que tem uma renda de $12.500. Para você passar isso, a China precisaria crescer 5% ao ano. Um crescimento constante de 5% ao ano. Para passar os Estados Unidos, tá falando? Isso. Tá. Só que ela não consegue, ela não vai conseguir crescer 5% ao ano. Por uma série de fatores, daqui a pouco eu explico. Mas imagina que então se ela crescer 2,5% ao ano. Se os Estados Unidos, e isso que ela tem essa população 3, 4 vezes maior que a dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos crescer 1,5% e a China 2,5%, a China não passa os Estados Unidos até 2060. Errado. O professor Roque, ele sempre comete esse erro aí, tá? O que ele faz? Ele pega o PIB nominal em dólar para fazer essa comparação. Mas o que a gente que estuda a China, a gente sabe que a China faz uma depreciação da sua moeda para ter uma maior competitividade
para exportação. Então a moeda da China está depreciada artificialmente. Esse não é o valor real, normal da moeda chinesa. Então o que a gente tem de PIB dos Estados Unidos sendo maior do que o chinês é contado em dólar. O PIB, quando é contado da forma mais correta, se chama paridade de poder de compra. A paridade de poder de compra faz a conta do PIB com os valores que as pessoas podem comprar, não em dólar, porque o chinês não está morando nos Estados Unidos, então não faz sentido fazer a conta dele em dólar, porque ele não compra um produto nos Estados Unidos, ele compra um produto na China, e um produto na China, o mesmo produto que nos Estados Unidos custa $100, na China custa muito menos, custa $10, vai custar muito menos. Então, quer dizer que a moeda chinesa compra mais coisa, o chinês consegue comprar mais coisa na China do que se estivesse nos Estados Unidos. Então, em paridade de poder de compra, a China já passou os Estados Unidos. Isso que ele não conta. Porque, claro, ele é uma tchutchuca, como diria lá, tchutchuca do Centrão, ele é a tchutchuca dos Estados Unidos, né? Ele tá sempre querendo defender os Estados Unidos. Então, assim, apesar dele ser inteligente e tudo, ele é muito enviesado. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser levada em conta. Se chegar lá, ela vai ter que manter crescimento de 2,5 até lá. Eu acabei de dar logo no começo da nossa conversa, o cenário demográfico chinês. Não estão fazendo filho. Não estão e não farão. Porque, assim, tem um elemento de natalidade que é cultural. E a política do filho único, ela trouxe uma distorção muito grande para a China. E se a China está ficando mais rica, a tendência é que o quê? Que ela não mude aquela equação. Quanto mais renda, menos filhos. Então ela não vai ter pessoas, ela vai ter um déficit demográfico e ela vai ter um problema, além de tudo, lidar com os aposentados. Ela não tem uma seguridade social, ela não tem um programa de seguridade social coletiva para aquela população. Isso vai custar muito para a China. E aí você olha e fala assim, tá, vamos ver como é que os outros países que chegaram nesse status, o que eles fizeram, qual era a condição. Tem 38 economias avançadas no mundo. 38. Dessas 38, 19 conseguiram crescer 2,5 ou mais quando chegaram no mesmo valor de per capita da China, $12.500. E dessas daí, todas tinham, com exceção de duas, tinham um perfil das 19, só duas tinham um perfil demográfico negativo. Ok, tudo bem. A China já é exceção porque o perfil demográfico chinês já vem há alguns anos e ela já está crescendo mais que 2,5 ou 2,5. Então tudo bem, ela já vai ser fora da regra, ela já vai romper essa regra. Vamos olhar para outro elemento, endividamento. A média de endividamento desses países, desses 19 e dos 38, era 170% do PIB. A China tinha 150 em 2008. Hoje ela tem 270% do PIB. Então assim, se os Estados Unidos têm dívida, algumas das dívidas americanas são causadas por uma condição estrutural de como a economia mundial está colocada. Eu já falo disso. Mas é importante a gente olhar para a dívida chinesa. A China ela gasta $8 de investimento. Mas acho que ele não colocou aí a conta também certa mais uma vez, né? De que a China também tem muito dinheiro em título do Tesouro Americano, né? Porque é uma das formas da China fazer para reduzir o preço da sua moeda comprando títulos do governo americano, né? Investimento para produzir $1 de resultado econômico. Há uma década atrás, esse número era metade. Ou seja, ela tinha que gastar só $4 para produzir $1 de PIB. O que está acontecendo com a produtividade chinesa? Está em decadência. Por quê? Porque quando você sai do nada, e esse é o problema da renda média, né? Você cresce muito rápido. Poucas coisas que você faz já tem um impacto muito grande, porque você está numa posição muito ruim. O difícil é depois que você bate a renda média, você continuar crescendo desse jeito. E se a China, assim, por que ela está gastando $8 para gerar de resultado?
Porque o crescimento chinês é um modelo de crescimento baseado em puro investimento. Vários países já adotaram esse modelo. Alemanha, Japão, os Estados Unidos em algum momento da sua história. O Brasil foi um case desse modelo na ditadura militar e cresceu muito. E o que esse modelo faz? Você pega e investe o dinheiro. E você tem que extrair o maior resultado dele. Então, quando você é um país pobre, que você não tem estrada, não tem porto, não tem aeroporto, não tem trem, não tem logística, não tem nada, esse investimento ele gera muita riqueza econômica. Mas chega uma hora que não adianta você construir mais 5 estradas, uma do lado da outra. O retorno desse capital não é produtivo. Sim, mas isso daí é um erro que a China tem cometido, mas que o Brasil, ao adotar o sistema similar ao modelo chinês, não precisa cometer. Então, o meu trabalho tem muito a ver com isso, em ver os pontos positivos do sistema chinês e extrair os pontos negativos. O correto seria investir nas empresas públicas para que elas gerem mais riqueza, nos moldes do comunismo empresarial de mercado. E aí, com isso, o país continua crescendo. Claro, se você ficar investindo só em infraestrutura, você não vai ter a riqueza para movimentar nessa infraestrutura. Então, essas são algumas falhas que têm que ser corrigidas se a China quiser continuar crescendo. Mais. É tipo assim, você tem uma mesa aqui, aí você fala assim, não, agora eu vou ter uma ultra mesa. Vamos fazer essa mesa de ouro, Rene. Pô, legal, mas ela continua sendo uma utilidade de mesa. Você só gastou mais para uma coisa que não vai ter mais resultado econômico. E a China está vivendo isso, porque não adianta, não tem mais estrada para construir. Mas tanta estrada. Não tem mais prédio, não adianta construir. 30% quase do PIB chinês vem do setor imobiliário. E a gente viu a bolha chinesa imobiliária. Então, você vai construir um monte de apartamento que não tem quem morar. Então, os apartamentos estão vazios. Isso é uma grande bolha. A China, economicamente, é uma grande bolha. E ela está caminhando para um lugar que ela não vai ter como sustentar. O que ela tem que fazer? Ela tem que mudar o modelo econômico dela. De um modelo de investimento com exportação para um modelo de consumo interno. Peter, por que ela não faz isso? Porque isso, de fato, acontece, né? As economias maduras, já desenvolvidas, elas passam, normalmente a economia passa por um processo para crescer de exportação. Aconteceu com o Japão, com a Alemanha, com vários países, né? Um modelo, a Coreia do Sul, um modelo de exportação, aí cresce bastante ali, naquela base industrial, a população mais pobre começa a ter emprego, só que aí depois começa a entrar os setores de serviços. Isso daí foi uma coisa que aconteceu na União Soviética. Ela teve um crescimento também dessa base industrial, só que depois faltou essa base de serviços, de comércio, de terceiro setor todo para movimentar ainda mais a economia. É uma falha que existe no planejamento central e que nós corrigimos no livro do Comunismo Empresarial de Mercado. Então vale a pena ler aí. Isso envolve poder e política. Você vai tirar o poder das empresas, e no caso da China, essas empresas, grande parte delas são do Estado. Então você vai tirar o poder do Estado e dar o poder para quem? Para o consumidor. Isso me soa super democrático, super anti-política do Partido Comunista. O Partido Comunista não consegue fazer isso e não está fazendo isso. Olha um setor que a China estava crescendo em abundância. Internet. Começaram as perseguições aos empresários da internet. O cara da Alibaba foi visitar um quartinho escuro, né? E várias coisas desse gênero. Por quê? Porque liberdade econômica, dinheiro para as pessoas é poder. Dinheiro é uma ferramenta de poder. E isso é poder. E a China vai ter que dividir poder. Hoje, a economia chinesa, 60% do PIB vem do consumo. 20% das empresas e 20% do governo. Nos Estados Unidos é 80% do consumo. O PIB, 80% do PIB americano vem do consumo e 20% de empresa. E o governo americano, zero. Ele não participa dessa geração de PIB. Ah, claro, tem a pandemia. Óbvio, né, gente? Pô, é uma situação fora do comum. Tem a ver a crise de 2018.
2008, fora do comum. O governo não participa da atividade econômica. Ele não é... Negativo, não sei de onde ele está tirando esses dados aí. O governo dos Estados Unidos participa aí muito. Você pode ver lá que a taxa de impostos dos Estados Unidos é mais de 30%, né? Não sei, passa de 35%, agora eu não sei de cabeça, mas o governo tem uma parcela importante. Além da taxa de impostos, ele emite muito título, ele se financia, ele financia investimentos, eles têm muitas empresas públicas, tem muitos funcionários públicos, então não é bem assim. É um gerador disso. E na China ele é. Então essa transição chinesa não vai ser fácil para simplesmente a China virar e ocupar o lugar dos Estados Unidos. E aí, eu tinha comentado que eu ia falar Era a China... Não, dos Estados Unidos, né? Eu tinha que explicar... do perguntou. calote, dívida isso. externa... Vamos lá. Parte da dívida americana... Isso aí ele já vai entrar na dívida americana, eu deixo para outro momento aí. Deu aquela bugadazinha aí, né, pessoal? Mas acho que faz parte aí. Não sei por que bugou lá. Mas é isso aí. Até a próxima aí.